Olá, amigos. Voltamos depois de uma semana com a entrevista fantástica que o pessoal daqui da nossa reportagem, da técnica e da reportagem, fez com Everton Felipe, jogador do Sport e ex-jogador do Sport. Estamos aqui com um grande comentarista de Pernambuco, ou mesmo do Brasil, Eli. E do outro lado está aqui meu filho, e um grande também radialista na área de esporte. Ele vai falar sobre o esporte, o jogo do Sport e Fluminense e a perspectiva que ele vê para o próximo jogo, né? Exato. Então, o tema de hoje é Sport Fluminense, Sport demite Pepa, Sport contrata Antônio Oliveira e Sport e Cruzeiro no domingo. E aí, Eli? Rapaz, eu tô desanimado, mas vocês nem com a camisa. O torcedor já perdeu a... Tá complicado, já tá complicado. Perdeu a esperança aí. Tá complicado o esporte. Mas e aí, Eli, o que é que tu acha dessa situação toda aí do esporte? Será que tem jeito pra gente conseguir se reerguer nesse campeonato, sabendo que a gente vai enfrentar o Cruzeiro pela frente? Cruzeiro venceu o Bicho Papão agora, que foi o Flamengo, né? Ganhou do Flamengo, que vinha invicto aí alguns jogos. Mas vamos falar um pouquinho do esporte, falar um pouquinho do técnico novo, do que esperar dele. E acho que nem tudo foi ruim, né? E nem tudo foi bom nesse jogo do Fluminense, mas tem algumas coisas que a gente tem que falar. E tem umas voltas importantes também, né? Thierry tá de volta, finalmente, depois de um tempo longe aí. Bom. E aí, tio, você não assistiu o jogo contra o Fluminense? O que é que você... Assisti. O que é que você achou de bom e de ruim aí do jogo do Fluminense? Do esporte? Do esporte. Eu creio que a gente vai dar a nota, né? Isso. Primeiro dar a nota agora ou depois? Não, depois. Vamos começar a falar do jogo um pouquinho. O jogo eu achei que o esporte não saiu tão ruim assim, não. Jogou até relativamente bem. No primeiro tempo eu também acho que jogou muito bem. Foi o que eu tava falando aqui antes de começar aqui também. Achei no primeiro tempo, mas depois eu acho que abdicou. Inicialmente ele teve até uma dificuldadezinha, né? Eles bombardearam o esporte. Sim. Mas logo em seguida o esporte tomou a conta do jogo e o esporte começou a perder mais gols do que eles. Só que a zaga do esporte é muito fraca. Infelizmente a zaga do esporte é muito fraca. Não tem como continuar com Chico naquela posição que está. Mesmo na posição dele, hoje em dia, eu acho que ele não tem condições para a Série A, não. Ele não tem velocidade, e está deixando a desejar com relação a pular nas bolas lá e tirar de cabeça. Bola aérea, né? Aérea, É o grande calo do esporte essa bola aérea, né, Eli? Acho que desde o primeiro tempo, eu até enviei lá no grupo, disse, cruzou na área do esporte é meio gol. E eu já tô falando isso já não sei se foi do começo desse ano ou foi do final do ano passado, que cruzar na área é meio gol contra o esporte. Então, cruzamento é perigoso, qualquer cruzamento é perigoso, e no primeiro tempo o Fluminense, na minha concepção, poderia já ter empatado o jogo. Teve um lance claro que o rapaz perdeu o gol, o Arias perdeu o gol sozinho de cabeça. Mas assim, eu não consigo entender também que eu acho que o Sport, por um detalhe, também não abriu 2-0 contra o Fluminense fora de casa, e eu acho que esse 2-0 talvez tivesse matado o Fluminense no jogo. Então é muito o espírito de um time que realmente tem alguma coisa ali que não tá dando certo, porque aquela bola ali de Atencio, se fosse ao contrário, tinha batido na trave e entrado. Né? Então, mas Kaique fez uma grande defesa no primeiro tempo também, que foi um chute de Canóbio rasteiro. Defesaço. Que Kaique também fez uma excelente defesa ali. Uma excelente partida, né? No geral, assim, né? Ele defendeu bem. Não, foi excelente partida, e se não fosse ele era pra ser mais, né? Mas assim, o primeiro tempo, Barleta tá com azar absurdo, porque já são várias bolas na trave, e aquele lance de Atencio, né? Atencio que chutou na trave. E acho que o Sport estava sendo muito letal ali no começo do jogo pela esquerda. Todos os contra-ataques de Barleta, tiveram duas defesas boas de Fábio também. E realmente... Mas o Sport não mata, né? Então, quem não faz, né, leva, né? E aí, bola aérea, parece que é um desespero. Contra o Vasco, a gente levou gol de cabeça. Contra o... Red Bull Bragantino foi um cruzamento e voltou. Red Bull foi o cruzamento. Aí 2 gols agora de cabeça contra o... Contra o Palmeiras teve gol de cabeça também, o primeiro gol. E o jogo passado contra o... Um antes do Fortaleza não, mas o Corinthians não foi de cabeça, mas foi cruzamento, né? Que o João Silva escorregou e teve o outro, então... Cruzou na área, meio gol. Cruzou na área, meio Escanteio, meio gol. Cruzamento perto ali, meio gol. Contra o Retrô, a gente levou vários gols de cabeça, não foi isso? Exato. Foi. Levou gol lá e cá de cabeça contra o Retrô. Foi. Bom, vocês não esqueçam que o Hereda, na retaguarda, quando ele está voltando, ele também não tem uma posição, uma segurança muito grande, não dá segurança não. Eu concordo, ele é um lateral baixo até, né? Ele não consegue fazer essa cobertura, não.
E se você for analisar assim... Ele leva muito traço também. Eu acho que ele não tem... Os 2 gols foram parecidos do Fluminense, né? É um cruzamento que ambos vêm da direita, ambos de áreas, e o jogador faz esse movimento, né? De entrar assim na área. E aí, é justamente Hereda tá do outro lado, não acompanha a diagonal. E aí, muito vulnerável, né? Arias também foi o melhor em campo. Meu Deus do céu, ele humilhou ali a zaga do Sport. Mas veja, o Sport foi humilhado porque o técnico não sabe armar, não sabia, né? Esse técnico do Sport prejudicou bastante o Sport, porque não sabia armar o time. Jogadores que vinham jogando, ele tirou e colocou no banco. E aí? Exatamente. Botou os jogadores aqui que não era para estar dentro do time. Era para estar jogando. Né? Falar sobre a demissão também de Pepa, né? Eu acho que recentemente, eu não lembro. Acho que ele é culpado de tudo, sabe? Porque os jogadores não são tão culpados assim, não, porque eles são bons. Tem jogadores bons. Só falta ele ter um técnico que tenha pulso e saiba escalar, porque os jogadores têm... O Sport tem time de reserva na reserva que tem condições de estar no titular, tem condições de ser titular. Sim. Ele não está vendo isso, tá? Eu até achei que Pepa entrou certo. No último jogo dele, antes de ser demitido, ele entrou certo. Demorou 8 meses para entrar com a escalação certa. No momento foi tão certo assim, não, porque você olhar direitinho, mais que a gente queira, eu gosto muito de ver assim, o jogo de Zé Lucas. Mas ele ainda é muito inexperiente para ser uma certa, vamos dizer assim, um jogo de certa potência que é. Sim. Contra um clube de Cruzeiro, o Fluminense, é difícil. Mas não tem, né? Reserva. Isso que é complicado. Ele é bom, ele está bom. Eu até que retifico o que eu disse no passado. Sim. Mas ele ainda é jovem, rapaz. Ele ainda é jovem. Não dá para apostar nele. Não tem corpo suficiente para peitar. Sim. Essa é a minha preocupação. Muito em cima disso aí. Acho que o Sport teria que ter um jogador melhor em termos de corpo, de físico. E Rivera jogar também um pouquinho melhor, porque Rivera caiu bastante, eu achei. É verdade. Eu acho que tem 2 coisas que aconteceram. Rivera caiu sem Sérgio, a dupla se completava um pouco, e também a questão de... Isso aí eu acho erro um pouco da diretoria, porque como é que a diretoria está apostando num volante de 17 anos como uma solução? Ele é muito bom, Zé Lucas, mas é muito bom, falta de planejamento. Isso aí que o senhor falou, eu concordo muito. E esse volante que o Sport tentou no começo do ano foi Zé Wellison, tentou aquele... Camilo Pontilha, sei lá, o colombiano também, que tinha mais porte físico. Isso foi. E aí é complicado, né? Mas assim, eu quero dizer de Pepa que eu acho que... Só antes de entrar isso, a minha concepção é que não existia essa ideia por parte da diretoria de que Zé Lucas seria útil para essa temporada. Se tornou, né? Ele se tornou, tipo assim, foi uma sorte do caramba da diretoria. Assim, eu posso estar totalmente errado também, né? Porque eu não tenho informação interna nenhuma, eu sou um mero torcedor aí. Mas a minha concepção, pelo que eu conheço do esporte, pelo que eu conheço da diretoria, é de que... Foi por acaso. Por acaso, assim, Zé Lucas, ele é bom, óbvio, a diretoria já sabia que ele era bom, mas nunca que a gente imaginava que ele seria esse cara que ele tá jogando bola contra esses times da Série A. Sim. Tanto que queria contratar esse tipo de jogador, que você acabou de mencionar. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Isso acontece, Gabriel, porque na verdade o técnico não sabe escolher o jogador fixo que tem que estar sempre jogando. Porque não adianta você ter um time que você não tem, sai mexendo do jeito que quer, você não deixa um jogador para brigar vaga com o outro. Sim. Se ele sabe que vai rodar, amanhã sou eu, depois você... É um ambiente muito acomodado, realmente me passa a informação, me passa essa sensação de que é um ambiente muito acomodado por parte dos jogadores e que esse rodízio que teve talvez foi mais danoso do que proveitoso. Acabou lesionando muitos jogadores do Sport. O DM, a gente já conversou em live, isso lá em um outro momento. Tá complicada a situação do Sport em termos da parte física, né? Então, o Sport precisa urgentemente organizar isso tudo. E principalmente também ganhar algum jogo, bicho. Porque eu não sei como é que vai ser, não. Se a gente continuar sem ganhar jogo no próximo jogo. Eu acho que isso tá mexendo demais com o time, pô. Falta de confiança, falta de tudo. É verdade. Eu também entendo o seguinte, que Pablo deveria estar mais à frente. Jogar na posição que ele foi contratado. Né? Ele tá muito... Não, mas ele jogou na posição que ele deveria jogar dessa vez. Ele não é atacante? Isso, ele jogou de atacante. Sim, mas ele ficou voltando muito. Mas isso é uma característica dele, né? Sim, mas... Pelo menos o que a gente tá percebendo até agora.
Eu acho que o Sport perde demais com o Lucas Lima e Pablo, no sentido de... Lucas Lima jogou muito, pra mim foi o melhor em campo do Sport, porque aquele cruzamento que ele deu pra Pablo ali, total mérito dele. E total mérito de Pablo também. Não, a jogada foi perfeita. Lucas Lima tira o jogador no drible de corpo e Pablo faz a diagonal. Chico dá o passe também, né? Chico dá um passe massa. E ele faz a diagonal muito mas, boa. velho, eu tô dizendo assim, entre Pablo e o Paciência, fazendo... É paciência. Eu digo a você o seguinte, entre um outro, o Paciência é muito melhor, porque fica na área. Tem que ter um jogador ali na cabeça da área ali do time. A Paciência tá machucado mais um mês e meio, pai. Sim, eu tô dizendo, eu chamaria a atenção do Pablo para ele jogar mais agressivo, mais dentro do... Entendi. Isso aí é uma instrução do técnico, né? Sim, aí se o técnico faz errado, quem leva na caceta é a gente, que se lasca é a gente. Eu acho que por aí o Sport... É por isso que eu reclamo e sempre vou estar reclamando esse ano da questão da montagem do elenco, porque... Vamos lá, Pablo, Paciência tá machucado 1 mês e meio. Então, Pablo, o pior que ele esteja vai ser ou ele ou Arthur Souza. Arthur Souza não tem condições. Então, nenhum dos dois tem condições. Nesse sentido de Pablo cansa, ele não é mais um menino. Você vê que no final do jogo ele não consegue sustentar uma bola. A bola chega, bate e o zagueiro tira. Chega, bate, o zagueiro tira. Então ele não ajuda na marcação-pressão, né? Não tem preparo físico para isso. Então, ou a gente vai jogar com ele ou não vai jogar com ninguém, né? Tem poder. Eu colocaria o outro jogador. O que é mais? Um menino novo que tem... Carlos Lênin Lobato. Lobato é um jogador fantástico. Ele entrou até no segundo tempo depois. Agora, ele entra depois, mas não entra com qualidade, porque ele já entra sem ânimo, sem estilo. Sim. Acho. Não, assim, pra mim é o seguinte, o Sport tá numa situação complicada, certo? A parte física do Sport tá gritante, essa parte física do Sport. E o engraçado mesmo também, é que a gente levou um gol no final. O Sport perdeu de uma maneira muito chata, né? Que é levando um gol faltando 20 segundos pra acabar. Vem sendo comum isso. Né? E aí, assim, o que eu acho engraçado disso tudo é que antes dessa jogada do gol, teve um lance de perigo pro Sport. Que era um contra-ataque assim que o Sport ia sair e o cara e o gol. Só que caiu no pé de Arthur Souza. E Arthur Souza, ele é tão lento, bicho, que o zagueiro chegou, parecia que era infantil contra profissional. Eu não sei chegou muito rápido nesse Arthur Souza. Aí ele teve que tocar a bola pra Lucas Lima. Aí o azar tá tão grande que o Lucas Lima escorregou, contra-ataque lá e tal, não sei o que, aí rolou o gol. Mas assim, bicho, eu não sei não, o Sport precisa aí se unir todo mundo, fazer uma oração. Pro Xangô, casa de Xangô. Vai ter que ser. Bateu o bom Pai de Santo, o Pai de Santo, pensei aí. Vai ter que ser um negócio desse, porque, meu amigo, é bola na trave, é jogador escorregando. Mas eu culpo também a diretoria, viu? E também a ruindade, tem a ruindade também. Pra não ver o que tá acontecendo no esporte, essa falta de permanência, né, no rito de escalação. Ele tem que botar um time único e os outros brigarem para a posição. Não deixar como o Gabriel mesmo disse aqui, uma coisa interessante. Ele disse certo. Porque vira o quê? Você perde a qualidade de luta. Você sabe que vai sair, no outro jogo não joga, e aí? Não tem concorrência. Na verdade, a sensação que dá, assim, como torcedor, é que a gente está começando agora, de novo, a temporada do zero, de novo, né? Em pleno, praticamente metade do ano, a gente vai começar uma nova reformulação. Eu pergunto a Gabriel aí, desse Carlos Alberto, o que você acha? Foi um investimento milionário do Sport que é complicado, né? Não rendeu até agora. Mas aí vem para um tópico interessante agora, por causa dessa pergunta aí, me leva a perguntar a Eli, que a Eli conhece mais. Eli, contratação nova, técnico novo, Everton Felipe, no episódio passado, quem não assistiu, tá aí no link, né? Tem aqui no nosso canal. Everton Felipe falou que a chegada de um técnico novo mudava tudo. Né? Exatamente. E aí, esse técnico aí, quais são as informações sobre o novo técnico do Sport? O que é que você tem a dizer pro torcedor do Sport sobre ele? E será que ele pode melhorar a gente? Ou seja, o elenco do Sport, será que ele consegue tirar de leite de pedra, por exemplo, Carlos Alberto e Matheus Alexandre? Eu acho que, na verdade, o que fez o Sport trazer ele foi justamente ele tirar leite de pedra, né? Porque ele é um técnico novo, né? Praticamente, a gente até aqui com a felinha aqui do histórico dele, mas eu lembro muito dele do Cuiabá. Ele era auxiliar de Filipão no Atlético Paranaense, assumiu o Atlético Paranaense depois, dando continuidade.
Mas o que foi... Aí foi lá para Portugal, né? Benfica B. Mas o que eu destaco aqui é o trabalho dele no Cuiabá. O Cuiabá, em 2022, ele chegou no Cuiabá e livrou o Cuiabá do rebaixamento. E em 2023, depois, ele faz um bate e volta no Curitiba e ele volta para o Cuiabá de novo e coloca o Cuiabá na Sul-Americana. Então, alguns jogadores do elenco ele já treinou. Eu acho que em 2021 ele treinou o Pablo, no Atlético Paranaense. Treinou o Cariús em 2022 e o Matheus Alexandre em 2023. Então, eu acredito sim que, por exemplo, o Matheus Alexandre pode ser resgatado, né? Porque é um cara que é de confiança. Pô, ele foi com o Matheus Alexandre de titular para a Sul-Americana. Parabéns, eu não sei como você fez isso, né? É fogo. Mas eu lembro muito desse time do Cuiabá, de 2023. E assim, era um campeonato que já era similar a esse. Palmeiras já tinha muito dinheiro, Flamengo já tinha muito dinheiro. Não é aquele negócio daqueles campeonatos antigos. Então, eu acho que o elenco do Cuiabá de 2023, que foi para a Sul-Americana, e o do Sport, o do Sport é melhor. Elenco, né? Forma de jogo, competitividade, vontade, eu não sei. Tem um jogo um toque de bola muito bom. Hein? Tem, o elenco eu acho mais qualificado, porque o Cuiabá de 2023 era tipo correria, físico, era muito jogo corrido, tinha Matheus Alexandre, tinha aquele Fernando Sobral do Ceará, o volante, muito físico. Mais possível, né? Era um jogo muito de jogador rápido, de jogador que se entregava. Eu acho que tecnicamente esse time do Sport é melhor, mas falta um pouquinho de vontade aí, né? E aí, assim, tem que dar... Quem é o técnico que vai chegar no lugar que não vai querer indicar um ou dois jogadores, né? Então, tem que dar também um aval para o cara trabalhar, né? Por exemplo, tentar resgatar quem tá perdido, que é Romarinho, Johan, Antônio Carlos, Matheus Alexandre. Esses caras estão perdidos. Gustavo Maia, ninguém nem fala deles. Tem a volta de Thierry. Para ver aí... tu tem um mês aí para dizer quem é que tu quer. O nome dos outros que estão no banco que poderia ser aproveitado. Quem eu acho que poderia ser mais aproveitado é... Eu acho que Atencio poderia estar jogando mais, né? Pepa demorou muito para colocar ele. Acho que Thierry é titular sem uma perna nesse time aí. E acho que a questão de... Por exemplo, ele teria que ver a questão do ataque, né? Como é que ele vai fazer, né? Eu acho que ele vai ter que indicar a contratação, porque é muito difícil para um técnico chegar e assumir um barco desse, assim. Aí você vê, deixou o atacante do Sport sair... Coutinho, né? Gustavo Coutinho. Ficou numa situação dessa, né? Porque esse Carlos Alberto jamais era para ter entrada, né? Eu acho que, assim, falando de elenco, a gente vai ter... É Carlos Alberto ou não? Arthur Souza e Arthur é Carlos Alberto. Eu acho que o que eu penso é o seguinte, a gente tem 3 jogos, né? Vamos botar 3, porque tem o do Cruzeiro. Mas, na verdade, vai ser Cruzeiro, Ceará fora, Inter em casa, Mirassol fora. Aí tem a parada. Bronca. Você acha o quê desse jogo que tá para vir aí, domingo? Não, então, eu acho que esse jogo, mesmo se o Sport levar 10-0, não é culpa do técnico. Ele chega hoje. Então... Mas ele vai estar em campo? Acho que não. Eu acho que não. Estão correndo atrás, Acho que não. Acho que não Porque ele... Não vai dar tempo de regularizar, né? E ninguém... Não, nem só isso. Não vou querer deixar ele... já assim, na pressão, tu acha? Já né? na pressão. Não, mas não quero botar a culpa nele. Eu não nele. sei, Biel, porque parece que disseram que vão apresentar ele oficialmente amanhã. Sexta-feira. Se ele for um técnico rochedo mesmo, ele... Não, eu vou. E vai... E quem quer saber de César Lucena, vai mesmo ele. Mas César Lucena não deixa de desejar não, viu, Gabriel? Não sei, pai. Eu acho que ele tem, todas as vezes que ele entra, ele faz algum trabalho bom. Eu acho que César deveria comandar. Porque o cara vai chegar agora, pô, já vai... Ele vai dar pitaco em quê, né? Então, eu acho que deveria entrar o time que entrou contra o Fluminense. E eu penso assim, que a diretoria tem que dar um prazo pra ele, daqui a um mês, tu tem que dizer pra gente aí, quem aí tu vai aproveitar e o que é que precisa trazer. Porque esse cara vai ter um luxo de ter a parada. A gente vai ter uma parada de 40 dias, que aí a gente tem chance de voltar Thierry ritmo de jogo, Zé Roberto que já tá treinando, a gente vai ter reforços. Então tem que ver quem é que o Sport vai trazer, porque o técnico vai pedir 1 ou 2 jogadores. E quem o Sport vai mandar embora, né? Porque eu acho que o nosso Campeonato Brasileiro começa depois da parada, sinceramente. Mas eu vou fazer uma retificação. Eu acho que o César Lucena é muito bom. Eu acho ele bom, porque nas ocasiões em que ele precisou usá-lo, ele deu resultado para o Sport. Estatisticamente ele é proveitoso. Ele é proveitoso, né? Exatamente. Mas eu acho o seguinte... Na Série B, né? Esse técnico entrando, na Série B, com o apoio dele...
Possa ser que ele tenha um jogo, um resultado melhor, um resultado mais positivo. Agora sim, o principal agora não fez o que a torcida pediu, que era demitir o cara. Então, torcida, chegue junto do clube no domingo. Vamos pro jogo, todo mundo? Vamos pro jogo, pô. A galera quer reclamar. O que eu mais vejo hoje em dia é torcedor aqui, velho, nesse celularzinho aqui. Mas o que... A torcida do Sport tá decepcionando esse ano. Nunca vi isso. O público na Série B era maior que o público desse ano. Assim, era ano passado, a gente colocava 20, 25 mil torcedores e tinha jogo na arena dia de quarta-feira à noite, dava mais gente do que nesse jogo aqui na ilha. A torcida tem que comparecer. Demitiu o técnico, melhorou os preços do jogo. Vamos chegar junto. Tá na Ilha do Retiro aqui, domingo de tarde. É pra colocar 20 mil pessoas pra apoiar o time, que só assim o Sport vai ganhar. Domingo eu acho que o público vai dar pouco, no Dia das Mães também, é complicado por causa disso. Mas eu acho que esse técnico, a gente tem até, quem assistiu o episódio passado, o Everton Felipe fala exatamente disso, né? Do impacto de um técnico novo no vestiário, né? Eu acho que sim. Então dá esse ânimo, porque a gente viu o Barleta reclamando, Lucas Lima reclamando, e com certeza outros devem ter reclamado de Pepa. Então... Eu não vi não, eles reclamando. Reclamaram? Não, reclamando no sentido, naquele jogo que o Barleta foi substituído, ele nitidamente ficou puto, jogou o negócio no chão e tudo, discordando de Pepa, né? Então, tu acha que o Lucas Lima gosta de ficar no banco contra o Corinthians, num jogo desse? A Everton Felipe deu a opinião dele aqui também. É verdade. Então, eu acho que ele já estava começando a perder o elenco, né? Então, agora, todo mundo que brigue para conseguir. Quantas vezes a gente já viu isso? Um técnico mudar e um jogador que estava apagado ressurgir. A gente tem aí, o senhor falou de um jogador, lembrei agora, um cara que a gente nem fala mais hoje, no nome dele é Domingues. Porra, tem que tentar recuperar o futebol do cara. O cara jogou muito no passado na Série B. E a gente tem peças aí. Eu acho que é mais esse ano. Acho que tem, é verdade. Eu também acho. Tem um detalhe seguinte. Será que está havendo interferência de diretores ou de pressionando investidores aqui? Eu acho, tio, porque não tem justificativa não para um time que acabou de subir para a Série A pagar esses valores em Matheus Alexandre, Carlos Alberto. Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa estranha aí que não tá batendo, não. A matemática aí não bate, não. E aí fica complicado pra gente também, como torcedor, né? Porque o técnico, às vezes fica sem condições de ser mais... O senhor tá dizendo como se estivesse conduzindo a escalação, eu acho que sim, interferindo. Porque eu tive uma matéria com Vanderlei, como é que é o nome? Luxemburgo. Ele dizendo o seguinte... Quem escala o time tem que ser o técnico. É ele que tem que escalar. Sim. Porque todo jogador tem medo do técnico, e não do diretor. Sim. Porque ele disse, meu papel de diretor, eu não posso estar interferindo no técnico. Porque o papel do jogador que tem que ter medo não é do diretor, tem que ter medo do técnico. Exatamente. Esse é que é o problema do futebol. Então, eu acho que no esporte está acontecendo talvez isso. Porque não se justifica contratar o lateral daquele ruim que você... pagando esse valor, né? Não tem condições. Eu acho que jogador ruim até você pode contratar e descartar. O que não pode é pagar fortuna em um lateral que tenha sido rebaixado. E aí, assim, eu acho que... Isso que o senhor falou de Luxemburgo, eu acho que Yuri... Para mim é uma das críticas que eu tenho para Yuri. Administrativamente, financeiramente, eu não tenho críticas para ele, não. Mas a parte de futebol, parece que ele só quer colocar quem é menor que ele. Porque, por exemplo, um técnico desse... não tem essa moral toda. Se ele trouxesse um cara que tivesse mais peito... É verdade. Ia peitar pra botar a base, ia peitar pra colocar... Eu quero fulano, quero cicrano. Então esse cara, assim, ele chega também como coadjuvante. A verdade é essa. Esse técnico é 5 anos de carreira, chega aqui como aposta, tanto que estava meses parado desde o Corinthians, mas pelo que ele fez no Cuiabá, acredito que foi uma opção boa, né? Pro esporte. Pra quem tá quebrado, tá bom. Pra quem tá quebrado, tá bom. Eu fico pensando também, quem é que quer assumir essa bomba? Vamos dar uma proposta pra... por exemplo, a galera, Fernando Diniz foi contratado pelo Vasco agora. O pessoal também viaja um pouco na maionese, porque Eduardo Batista foi pro Criciúma, que a gente... E hoje em dia subiu muito o preço de tudo. A comissão técnica desse técnico no Cuiabá já era na casa de 600 mil. Pepa era 700 mil na Série B. Mas para cada pé podre tem uma sandália. Exatamente. Vamos ver se essa encaixa, tá acabado, né? Então exatamente. Tem que trazer um cara do porte dele, porque financeiramente o esporte não teria condições de trazer. Exato. Né? Mas eu acho assim que a gente vai ter agora
A primeira parte dos desafios dele vão ser mais fáceis do que os de Pepa. Porque Pepa pegou São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Ele vai jogar agora contra... Dos 4 jogos que faltam, 2 são contra adversários da gente da Série B do ano passado. Mirassol e Ceará. Mirassol tá correndo muito, viu? Correndo muito. Viu? Mas é fora de casa os 2, né? Não, fora de casa os 2, mas eu tô dizendo assim... Tá correndo muito. Eu acho que você falou de um time aqui, tava correndo bastante no ano passado. Qual foi o nome do... Você falou minutos atrás. Não, eu falei que o Cuiabá dele, de 2023, Cuiabá, era muito físico o jogo. Pois é, o Mirassol tá mais ou menos assim, eu acho que tá. Verdade. Eu acho que se o time não tem qualidade, ele tem que pelo menos ter esforço, né? E o Sport não tá tendo nenhum nem outro. É bronca. Mas eu acho que, assim, são fora de casa, concordo. Mas é aquele negócio. Se a gente não bater nesses, ou tirar ponto deles, a gente não tira de ninguém. Mas o problema também do Sport, eu entendo que seja um meio. Essa velocidade de transição, de jogar a bola da defesa, da zaga, para o ataque, chegar no ataque, está demorando muito. Esse é que é o problema, muito maior do Sport. Muita fragilidade defensiva também. A lentidão lá é muito forte. Os jogadores do meio não estão correspondendo a essa velocidade. E outra coisa, todos os times hoje têm setor de estatística e análise de futebol. Todos os jogos dos times que vão jogar contra o Sport veem os desempenhos passados. Já criam uma estratégia baseada em cruzamento, em outras coisas do tipo, porque sabe que é frágil. Até quem bate falta também, né? Eu lembro porque muito o Sport não tem. Quem é que hoje bate falta além do Sport? Tem Sérgio Oliveira, né? Sim. E só, praticamente. Que não tava nem jogando, né? Eu lembro de uma fase ano passado que a gente tava na Série B, que Thierry tava fora, né? E aí passou 9 jogos... Não, tava fora alguma coisa. E aí quando o Thierry voltou, a gente passou 9 jogos de invencibilidade na Série B. É claro que o Série A é muito diferente. Mas eu tenho um pouco de esperança aí de Thierry voltar, porque ele organiza a casa. Isso é verdade. Porque ele é um líder, né? Ele é um líder, que eu falei aqui em alguns episódios anteriores, que a gente sentia falta de um líder em campo. E ele organiza a casa. Não é que ele seja um excelente zagueiro, porque ele já tem uma certa idade, mas ele organiza. A gente não vê esses apagões com o Thierry, não. E até deixa eu perguntar para vocês agora. Com o Thierry voltando, João Silva já fez na Bélgica, e até esse ano no Sport, o zagueiro pelo lado esquerdo. Vocês queriam a zaga com Thierry Chico ou Thierry e João Silva? E aí, tio? Pra mim, Thierry e Chico. Chico eu não queria, não. Pra mim, Thierry e Chico. A zaga já no próximo jogo, já. Eu acho que é Thierry mais um, né? Eu acho que Chico e João Silva vão ter que brigar por essa oportunidade. Tem que brigar, pelo entrosamento, Chico, prata da casa, tá na frente, né? Mas tem um outro que joga bem, o João Silva. Joga não? Joga bem também. Não sei se ele joga bem, não. Eu tô na dúvida, viu? Nos últimos jogos eu não tô gostando tanto, não. Mas ele teve uma presença muito boa. Mas assim, ele potencializa muito, pô. Eu lembro que Thierry potencializava muito Chico. Não é. Porque ele faz a cobertura, ele tranquiliza. É uma opção de saída de jogo. Thierry é top mesmo. Então, eu acho que assim, a gente com Thierry, Chico... É um reforço muito grande mesmo. É um reforço muito grande. E quero muito que apresse essa volta do Zé Roberto também, porque não acho que seja um atacante titular da Série A, mas eu ainda prefiro ele do que esse daí. Realmente. Eu vou falar mais uma vez o nome do jogador aqui. Como é que é? Não, ele não jogou não, o Rolim não jogou. Ortiz. Por quê? Vocês não valorizam, não acham que ele seja um bom jogador, não? Eu acho que ele tem futebol, mas... Pelo visto, Pepa não gostava muito, não. Ele não. É isso aí, né? Tem mais alguma... Vamos analisar um por um, né? Sim, um por um, né? Não, mas aí... Vamos fazer o seguinte, melhor. A gente já falou bastante do jogo do passado. Qual a escalação pro próximo jogo? Vamos fazer o seguinte? Isso aí a escalação pro próximo. Você não consegue, não? Conseguiria, não. Hoje eu não conseguiria. Nem pra colocar o Ortiz no... Mas o Ortiz é titular pra você? Eu colocaria. Ortiz titular? Com quem? Na esquerda, eu colocaria aquele que... Como é o nome dele? Que eu gosto, cabelo pintado. Carlos Alberto? Carlos Alberto. Carlos Alberto é outro. Mas ele tem um detalhe interessante. Ele dá cada traço danado, ele passa. Ele pelo menos ele é rápido, ele tem velocidade, viu? Ele pelo menos ele é rápido, agora ele erra gol feito. Ele erra gol, mas ele tem uma facilidade que é você abrir espaço. Eu acho que jogadores feito Carlos Alberto vão ter mais vezes agora, porque os times que eu lembro do técnico da gente agora,
e Antônio realmente eram físicos, eram jogadores físicos. Pois então, tem que ter cuidado com aquele isso. lado direito, por exemplo, na época dele, teve uma época que era Matheus Alexandre e o Wellington Silva. Muita correria. Então, as escalações que ele utilizava no Cuiabá, que ele utilizava no Corinthians, não era muito um jogo de tá rodando muito, não. É vertical. Então, não tem como ter um jogo vertical com Pablo, Lucas Lima, Sérgio, os caras lentos, pesados. Também. Então, assim, eu acho que esses jogadores de velocidade vão ganhar oportunidade com ele. É isso que eu tô dizendo com ele. Eu acho que ele tá precisando só um ajeitadozinho, conversar bastante com ele. Só faltou ele fazer o gol. Se ele tivesse feito aqueles 2 gols contra o Fortaleza, ele tinha ganhado a titularidade naquele jogo ali. Mas ele perdeu os gols, poxa. O que você acha que é mais crítico do elenco, né? Porque até falar aqui um comentário, assistindo muito conteúdo do esporte, né? Yuri participou da entrevista com o Léo Medrado. E um dos temas lá foi Yuri falando que ia para o mercado trazer zagueiro e atacante, né? Eu acho que tem um Antônio Carlos aí ganhando uma bolada provavelmente no banco. Se desfaz desse cara, pô. Se desfaz. O Thierry voltou. Ajuda emprestado aí. Se vai trazer zagueiro, para que Antônio Carlos vai ficar aqui? Não justifica, não. Não justifica. E é verdade. Centroavante, para mim, é mais crítico, né? Porque daqui que Zé Roberto volta a pegar ritmo. Paciência só volta depois da parada, porque é 1 mês e meio. Então, para mim, tem que trazer um 9 pronto. Fisicamente pronto para jogar. Eu acho que é o mais crítico do esporte, é o 9. Mas, olha, outra coisa também que a gente tem que observar, fazer uma pergunta, indagar é o seguinte. O fato desses jogadores que Pepa trouxe, que são portugueses, que são estrangeiros, você acha que vai dar desestímulo para que os jogadores... Vai ser ruim para o time, para o esporte como um todo? Eu acho que essa coincidência... Isso cria também uma situação muito delicada. Mas o técnico é português também, pai. O técnico é português. Sim, mas quem trouxe foi o outro, né? Eu sei. Tô falando. Será que isso atenua, né, essa situação? Eu acho, né? Atenua, verdade. Eu acho que... Aí melhora mesmo. Agora... Esse técnico também é jogador de futebol também. E aí ele jogou em Portugal, treinou o Benfica B lá. Eu acho que ele conhece muito futebol português também. Então é capaz dele até conhecer... Não, com certeza ele conhece Sérgio Oliveira, né? Mas é capaz também dele conhecer Paciência, conhecer João Silva. E aí, pelo menos de nome, saber quem é. E acho que... Eu acho que isso seria um problema pra gente se os portugueses estivessem sendo ruins e Pepa estivesse colocando eles por essa questão de afinidade. Mas a verdade é que Sérgio Oliveira é titular. A verdade é que Paciência é titular. Mas houve até um boato que e João Silva, Sérgio Oliveira talvez iria sair do clube por conta disso. Eu não duvido disso não, sinceramente. Porque esses jogadores quando vêm assim com muita mídia, muita coisa, é difícil também. Porque o pessoal teve um zum essa semana sobre isso, né? Que no jogo que ele sentiu a coxa, tava viajando, não sei o quê. A gente não sabe, né? É verdade, né? Mas eu espero que venha pra jogar, pô. Porque pra vir pra fazer vitrine e traz Diego Souza e Magrão aí, tem que ser jogador que vai jogar. Não é jogador pra fazer vitrine, não. Olha aí, grandes... Vejam aí que a resposta está sendo dos melhores... comentarista do Brasil, tá? Aproveitem. Quem quiser contratá-lo, venha falar comigo, que vai ganhar o dobro. Fala do Cruzeiro um pouquinho, né? Pra gente... Previsão eu tô preocupado só com o Cruzeiro, porque tem um detalhe, né? Tem vários Lucas detalhes. Lima não joga. Eu não acho isso que seja tão preocupante, sabia? Porque, apesar de Lucas Lima ser um gênio, um craque do esporte, né? Eu acho que, como o Sérgio voltou, oficialmente já disseram que liberou, eu acho que é Rivera, Zé Lucas e Sérgio. Não, beleza. Eu até concordo contigo nesse ponto, mas tem uma coisa que a gente vai ter que, a gente vai ter que convergir aí, todo mundo vai concordar comigo. Lucas Lima, em todos os jogos da Série B, ou todos os jogos da Série A que ele jogou até agora, ele criou uma chance clara de gol. Assim, eu tô exagerando, porque eu não sei exatamente o dado. Mas é verdade. Mas ele gerou, sei lá, já, assim, contra o Fortaleza ele gerou, não é isso? Contra o Fortaleza ele gerou grande, pô, a perda é muito grande. Contra o jogo passado ele gerou também. Contra o Corinthians ele não jogou, né? Assim, contra o Palmeiras teve também, enfim.
Lucas Lima, eu não sei, pra mim ele é o cara que eu mais gosto, assim, no esporte, não tem como. É uma perda muito grande, pô, é uma perda muito grande. E a gente vai pra um desafio agora, tô vendo aqui, o Cruzeiro tá no G4, né? O Cruzeiro tá a 3 pontos da liderança, então... Vem com tudo. Exatamente, tem 11 pontos a mais que a gente, que não é também muito difícil. E aí, vem com tudo. Se você for analisar aqui contra o Flamengo, pô, é um time, pô, Caio Jorge tava no Juventus um dia desse... Gabigol. Matheus Pereira, Gabigol, Fabrício Bruno, Fagner, que era do Corinthians. Enfim. Cássio, né, no gol. É um time que é muito bom. Mas lembre-se que tem vários times aí nesse pote que você está dizendo, tá com um saldo negativo. Viu? Financeiramente tá um bronca, né, enorme. Viu? Corinthians é um... Não, financeiramente assim, mas... Eles estão devendo muito mais do que... Desempenho de futebol, o Cruzeiro vem bem. O Cruzeiro ganhou do Vasco, ganhou do Vila Nova na Copa do Brasil, ganhou do Flamengo e vem de um empate fora de casa na Sul-Americana. Então... Que eles colocaram até o reserva, né, na Sul-Americana, se não me engano. E ainda empataram fora de casa, foi isso mesmo. Agora, você quer que eu diga o nome aqui? Eu vou dizer o nome que, se colocar, dá certo? Ortiz. Pode ser uma alternativa para substituir o Lucas Lima. Ele chuta muito bem. Eu gosto muito. É uma alternativa mesmo, colocar ele. É uma alternativa, porque se Sérgio volta sem ritmo... É o que eu tô dizendo, como esse técnico tem um estilo de jogo físico, não me surpreenderia ele botar dois velocistas, tipo... E Barleta. O que eu faria? Né? Minha escalação para esse jogo sem Lucas Lima seria... A parte de trás não tem mistério, porque eu acho que Thierry não vai ser titular depois de 5 meses parado, né? Por mim ele é titular já. Não, sério mesmo, titular, Thierry. Eu acho que se ele tiver com ritmo, beleza, mas ritmo de treino, pelo menos. Né? Com certeza. Mas tirando isso... Eu acho que seria Zé Lucas, Rivera e Sérgio. E aí eu colocaria Barleta, Atencio e Carlos Alberto, talvez mais centralizado um pouco, para dar essa velocidade. Porque... Sem Pablo, então? Sem Pablo. Eu acho que eu entraria sem Pablo. Eu acho que Pablo entra no segundo tempo, assim. Eu acho que Pablo não consegue jogar 90 minutos com intensidade. Ou ele opta por começar por Pablo. E substituir colocando Carlos Alberto. Mas se ele substituir com o Arthur Souza, não vale de nada. Não vale. Arthur Souza não dá, não tem condições, poxa. Não tem condições. Ele é pior que Paulo Sérgio do Náutico, pô. Ele tem que ir embora, pô. Esse cara aí, não serve não pra gente não, sério mesmo. Ele não serve pro Sport na Série B. Não, aquele lance ali, ele pegou assim, quando eu vi, né? Aberto assim pra ele ir direto pra cara do gol. O bicho parece que tava na marcha. Ele é pior que Coutinho, pior que Zé Roberto, pior que Pablo, pior que Paciência. Pior que Paulo Sérgio, pior que Galhardo. Ele é pior que todo mundo, pô. Pior que Dieguinho. Aí... Não, sério mesmo. Era melhor eu colocar um Dieguinho desse. Um filho de... Pronto, era melhor Wagner Love, que vocês estavam falando naquele dia. Botava Wagner Love. Wagner Love nesse time aí. Tava tirando onda. E a torcida do Sport pode ficar chateada comigo. Mas Wagner Love aí nesse time. Ia tirar onda, meu amigo. Melhor do que esses caras tudinho aí que a gente falou hoje. O ruim é que nós estamos passando uma vergonha enorme. É muita vergonha, pô. Chacota do Campeonato Brasileiro. É vergonha demais, pai. Como é que o presidente desse não percebe que a importância em nome da contratação? Mas observe o jogo de Pablo. Ele é bom. Nada contra Pablo. Mas ele não aguenta 90 minutos. Não aguenta mesmo não. Quando chega no segundo tempo, a zaga do outro time e a lateral do outro time começa a jogar pressão. E Lucas Lima e Pablo não conseguem dar o combate. Pelo menos Lene faz isso, Carlos Alberto faz isso. E aí facilita a saída de jogo, pô. É verdade. O Fluminense fazia uma tabelinha na zaga, tirava Lucas Lima e Pablo como se fosse nada. Então, não é característica desse técnico. Ele gosta do time que morde ali, perdeu a bola, pressiona. E esses jogadores não tem físico pra isso, não. E dá pra ganhar do Cruzeiro ali? Rapaz, acho muito difícil. Se ganhar, é o melhor início da carreira desse cara em algum clube. Porque o Cruzeiro vem da vitória contra o Flamengo. A gente totalmente desesperançoso nesse jogo. E se o cara tiver um dia de treino, vai ser muito, que vai ser no sábado. Não sei. Eu acredito que o Sport ganha. Eu acredito que o ânimo vai ser muito grande. A vontade de comer a grama dos jogadores, principalmente dos que não estavam jogando, vai ser muito grande. E a gente usar isso ao nosso favor. Porque, para mim, é o que o único pode ser. Se ele aproveitar o toque de bola que o Sport tem... Veja, tem uma coisa boa nesse tudo que a gente tá passando. Na verdade, não é uma coisa boa nisso tudo que a gente tá passando. É uma coisa que eu consigo tirar, né? Eu tiro da conversa, assim, extraio de positivo, né? Naquele time que o Sport tinha de Jair Ventura, e que eu sou um cara... Tava doido que fizesse Jair Ventura. Aquele time que tinha Jair Ventura. Eu sou um cara que gosto muito daquilo que ele fez. Não gosto daquele futebol apresentado, nada. Mas eu gosto... Eu acho que aquela estratégia. Aquela conquista dele com aquele elenco do Sport foi uma das melhores coisas que eu já vi, assim,
do Sport, assim. Que eu nunca imaginei um técnico conseguir, com aquele time safado, ficar na Série A. E ainda não foi nem em 16º, foi em 15º. Sim. Foi com não sei o que de antecedência, não sei se foi com uma rodada de antecedência, se eu não me engano. Então, assim, Jair Ventura, beleza, tinha aquele, a gente ficou na Série A. Mas Jair Ventura era uma chance de gol por jogo. Era uma chance de gol por jogo. O Sport contra o Fluminense agora teve 4 chances claríssimas de gol, pô. Não, 3, né? Mas teve 2, que foi aquela de Atencio. E a outra, pô, que eu não consigo entender como é que Duqueiroz perdeu aquele gol. Entendeu? Então, contra o Fortaleza teve chance clara. Contra o Corinthians teve chance clara. Contra o Fortaleza, agora, o Fluminense, teve chance clara. Contra o Palmeiras também teve menos, mas teve também. Então, assim, o Sport tá gerando chances claras, então precisa ajustar a defesa para que essas... E ajustar esse detalhe final. Porque se Duqueiroz fosse um jogador mesmo, que tivesse mesmo... Domingos fazia aquele gol ano passado, na fase dele. Aquele gol ele fez uns gols assim, ele fez vários gols assim ano passado. Entrava na área com tudo, dava uma bomba, uma cabeçada. Fase boa, meu filho. A bola e outra, entra faltando 5 minutos pra acabar o jogo, o Sport ia ganhar, pô, o jogo. Caiu no pé do Queiroz, velho. A chance claríssima aquela ali. Então, tá faltando ajustar esse técnico precisa dar uma ajeitada nesse ponto específico. Ó, bicho, bora concentrar nesse último chute aqui, pô. Eu acho que isso aí que tu falou de Jair Ventura, dadas as proporções, foi o que esse técnico fez no Cuiabá em 2022. Porque ele chegou com o Cuiabá rebaixado e salvou o Cuiabá. E aí, assim, isso que você tá falando, eu acho que vai influenciar no trabalho dele, sabe? Porque tem o estilo de jogo, pô. Foram 8 meses de Pepa. E você vê que o time de Pepa, por mais que a gente não goste de Pepa, e tinha que sair mesmo, mas ele mostrou relampejos de futebol muito bom contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra... Foi? Ou seja, quando chegou contra o Palmeiras, naquele jogo na Ilha, a gente pensava, qual a estreia do campeonato? Porra, fudeu, vai perder pro São Paulo, vai perder pro Palmeiras. A gente se surpreendeu positivamente que... Então, assim... Se Sousa tivesse no time, o Sport seria mais agressivo. Mas, concordo. Sousa, pra mim, foi analisar o Sousa e Pepa. Sousa fez mais, mesmo sem ter conseguido... Pernambucano por Pernambucano, e um deixou em terceiro lugar e o outro só fez manutenção de um trabalho de Sousa. Mas eu acho que o Sport agora vai ter que... Vai ser difícil ele quebrar o padrão que Pepa já criou, sabe? Tipo, não tem como mudar um time 100%. Só se na parada ele fizer isso. Mas os próximos 3 jogos, eu acho que é 90% do time de Pepa, só que com injeção de ânimo, com um jogo mais físico, com sugestões de contratações, né? Não muda do jogo pro outro, né? Ele vai ter quanto tempo contra o Ceará? Só é final de semana que vem, então ele vai ter uma semana fechada, né, de treino, né? E aí é uma viagem curta, vi o Sport pro Ceará. Eu acho que o Sport vai jogar forte porque os jogadores não podem continuar desse jeito. Eles mesmos não vão querer ficar desse jeito. Deixar continuar a situação que encontra-se. Não, com certeza. É bronca, viu? É bronca, pai. Então tu acha que dá pra ganhar, né, pai? Eu acho que dá pra ganhar. O Sport ganha no mínimo aí de 1-0, 2-0. Diria assim, no máximo o Cruzeiro vai fazer 1 gol. No máximo. 1 gol. É um bom palpite. Eu acho que eles podem fazer 2, então. Exatamente. A bronca é essa. Mas vamos acreditar que os jogadores vão chegar com mais estímulo, mais vontade de jogar. Eu acredito 100% nisso. Todas as mudanças de treinador... O Sport é um time bom, não é um time ruim. Não é um time ruim. Eu acho o elenco da gente... Não acho o pior elenco da Série A pra estar em 20º, não. Não acho, não. E acho que com 2 ou 3 peças, chegada de Thierry e Roberto, volta de um ajuste aqui ou ajuste ali, a gente consegue se ajustar, né? Mas meu palpite aí é... Eu vou dar o mesmo palpite que eu dei contra o Fortaleza, empate. Porque eu acho que o nosso bom... a gente consegue empatar contra esses times, por enquanto. É bronca mesmo. Eu não vou nem dar palpite, que eu não tô muito confiante não nessa situação toda. Vocês querem falar de nota? Pode ser. Pra mim, tiveram 2 jogadores que foram destaque, né? Que foram o Kaique e Lucas Lima, né? Mas tá tudo nota... Não, o Pablo também porque fez o gol, né? O gol influencia muito. Mas vamos fazer as notas pra gente fechar. Kaique pra mim... Pra mim, Kaique nota 8. Porque ele nem teve culpa nos gols e evitou que fosse mais. É verdade. E você, Gabriel? Concordo aí com ele. Eu acho que ele jogou muito bem. Dessa vez eu posso aumentar. Que ele saiu muito bem. Sai de uns 6 para 7, 8, tá certo. Tá bom. Hereda foi nota 5. Foi isso mesmo.
Fez nada demais. Concordo também. Ele tem um resultado muito bom na frente, né? Quando ele ataca é interessante. Mas quando na retaguarda ele sempre deixa de desejar. Sempre deixa. É um problema grande que já existia no jogo contra o Santa Cruz aí, que o Sport levou muita sufoco. Ele e João Silva, na verdade, caíram de nível. Quando eles estavam bem, contra o São Paulo eles jogaram bem, contra o Palmeiras jogaram bem. E aí ele e João Silva deram uma caída. Rivera também começou a cair um pouquinho. Rivera caiu. Pronto, lascou, desestruturou o time. E Chico? Uma nota 5 também, porque pra mim teve um... Eu não gosto de Chico, que é uma coisa que ele não consegue antecipar a jogada. Ele sempre perde pro atacante no posicionamento. E aí não tô dizendo que a culpa do gol foi dele, mas ele sempre, quando ele percebe que o atacante passou, já é gol. Então, nota 5. E você, Gabriel? Eu tô concordando com tudo aí. Talvez Chico eu daria um pouquinho mais, 5,5, porque ele deu o passe pro gol. Não, mas independente disso aí, eu dou nota 3. Beleza. Tá bom, é nota para Chico aí, 3. João Silva. 5 também. Nota 5 também, João Silva. Vou dar 4. Certo. Cariús. Justo também. Rapaz, eu não lembro de muitos lances de Cariús nessa partida. Eu achei ele bem apagado, mas Cariús também teve uma situação complicadíssima, que foi marcar ao lado de Samuel Xavier e de Arias. Então, dado esse contexto, ele ainda teve um combate ali justo, então vou dar nota 6, porque Arias, pra mim, é o melhor ponta direita hoje do Brasil. Qual é o seu, Gabriel? Tô com ele aí também, por aí mesmo. 6? 6. Ele não teve culpa naquele gol, Vou porque colocar 7. Arias driblou Barleta e cruzou, e o outro foi Rivera. Zé Lucas. Eu vou nessa nota aí também, mais ou menos uns 6. Nota média, 5, 6 também. Eu vou dar também 5, 6. Rivera eu vou nota 4, porque ele teve influência no segundo gol. Nota 5. Pra ficar... Tava morto também, né? Não, mas ali tirou ele pra... Lucas Lima. Inclusive um lance rapidinho, só voltando do João Silva, um lance infantil dele, que ele puxou o short de Arias dentro da área. Que ali não existe, não. Que foi o lance que foi pênalti, não foi, voltou. Não existe, não. Ele... Não existe não, pô. Não existe não. Isso aí é o cara desistir da jogada, é infantilidade, coisas que Thierry não faz, que tem mais maturidade. Então, eu vou até diminuir a nota de João Silva por causa dessa besteira. Porque se fosse pênalti ali, a gente já não tem chance com a bola rolando. E o cara fazer uma besteira dessa. Então, eu vou diminuir a nota de João Silva. Não, eu tô concordando aí com ele. Mas você falou Barleta, esquecido desse lance. Foi. Barleta, como é que fica? Para mim, nota 7. Barleta participou dos contra-ataques bem. Foi. Nota 8. Atenção. Tá apagado no jogo também. Foi meio apagado. A gente fala tanto, né, que teve até a oportunidade, e quando teve, nota 5. Barleta, a gente já falou, né? Pablo. Lucas Lima. Lucas Lima, pra mim, nota 8. Bom, o diretor tá chamando aqui, dizendo que a hora tá passando. Tem que dar um agradecimento especial aí aos patrocinadores, pai. A Veloz Moto, né? Ao Estúdio Porto Zero. Também aí a Porto Zero sempre nos apoiando nesse projeto da Rádio Leão da Ilha. Então, vocês acompanhem aí nas redes sociais a Rádio Leão da Ilha. Acompanhem nas redes sociais também a Veloz Motos. Acompanhem nas redes sociais também a Porto Zero aí, Marcílio Ferreira, o nosso gestor, o nosso presidente aí, que está encabeçando isso tudo. Bom, eu só tenho a dizer que para dar parabéns a vocês dois, né? Que levam o programa aqui na melhor qualidade possível. Em breve teremos novos convidados aqui também, né? O objetivo é esse. Marcílio disse que ia chamar Yuri Romão aqui pra gente fazer uma sabatina com ele. Já mandei chamar. Aí você tem que participar com o Yuri Romão, viu? Vamos lá. Não, eu não participo não, porque eu não sou locutor. Abraço, pessoal. Valeu. Deixa os comentários aí.